Bom dia, boa tarde ou boa noite, tudo bem por aí? Sim, sim. Hoje tem uma lista enorme de exercícios aqui. Agradeço a todo mundo que pediu, agradeço a cada um de vocês. Não vou dizer nomes para não expô-los aqui nas redes sociais, mas quem pediu exercício sabe do que eu estou falando. Então, bem devagar, vamos lá. Começando pelo 0202. Estamos com o 0202, página 13. Apostila 1, matemática A. Claro, para quem não sabe que matéria é essa, matemática A. Muito bem. Diz assim, em relação à função definida no conjunto de números reais, ou seja, existe uma f dr em R, dada por f de x igual menos 3x mais 8. Certo? Os caras nos deram uma funçãozinha simples e perguntam certas coisas sobre ela. Então vamos lá bem devagar, pegar uma caneta que funcione. Pronto. Diz assim, duplicando o valor de x, duplica também o valor de y. Mentira. Aqui, ó. Primeiro que não é duplicando, eu estou triplicando e somando 8. Então já começa a letra A errado. Letra B, triplicando o valor de x, triplica também do y. Não necessariamente. Eu não só triplico, eu triplico e somo 8, só que eu triplico negativo. Então a letra B não está muito certa, não. Letra C, aumentando o valor de x de 1 em 1, o valor de y aumenta de 3 em 3. Será? Vamos tentar ver o seguinte. Vamos tentar fazer uma tabelinha. Quando você tem dúvida, faz tabelinha. Velho. Pega 0. 0 no lugar do x, vezes menos 3, 0. Mais 8, 8 mesmo. Vou colocar 1. 3 negativo vezes 1 menos 3. Mais 8 dá 5. Então dá a ver com isso. Opa, mas engraçado, aumentei em 1, aumentou em 3. Opa. Será que funciona? Mas ele não aumentou em 3, diminuiu em 3. Aqui, ó. Então a letra C está errada. Letra D, aumentando o valor de x de 1 em 1, o valor de y diminui de 3 em 3. Vamos ver. Por enquanto deu certo, vou aumentar mais 1. Menos 3 vezes 2 dá menos 6. Menos 6 mais 8 dá 2. Pode ver, ó. Olha a diferença daqui para cá. Daqui para cá eu somei 1, mas daqui para cá eu tirei 3. Então, letra D está ganhando. Vamos ver o que o gabarito diz. 0202. 0202, a banca disse que é a letra D. E é verdade. E finalmente, o gráfico passa pela origem. Mentira, ele passa pelo 8. Lembrando que quando a banca fala alguma coisa com relação ao gráfico, observe se o termo independente é dado. Lembre que isso daqui é ax mais b. E no B, exatamente neste ponto aqui, é onde a reta corta o y, certo? Corta o y. Aqui ele corta no 8, então não é na origem. Para cortar na origem, aqui tinha que ser 0. Claro para todos? Então lembrem, cada vez que eu acrescento 1 ao x, o y perde 3. Então isso corrobora a letra D. Boa? Boa. Agora o exercício mais pedido de todos os exercícios, o mais pedido foi este 0203. Então vamos aí. Cara, tem tanto papel, tem tanta coisa, não tem ideia como está isso aqui. Não queira ver os bastidores da gravação. Não queira ver. Não queira saber como as coisas estão por aqui. 0203. O gráfico da função real f de x igual a x menos 10 forma com os eixos coordenados um triângulo retângulo cuja área é... Então olha que pergunta biruta da banca. A banca nos deu uma função, que obviamente é uma reta, que vai fazer um ângulo qualquer com os eixos coordenados. Lembre que eixos coordenados x e y. Então desenhemo-lo. Primeira grande sacada, você já acabei de contar para você que o termo independente, ou seja, esse cara, é onde ele corta, vou insistir nisso, corta o y. Se ele corta o y no menos 10, ele vai cortar aqui, ó. Menos 10. Certo? E outra coisa que você sabe, ou deveria saber nessa altura do campeonato, é, para cortar aqui, ó, tem que ser a raiz da equação, ou seja, o valor que torna ela igual a 0.
Aí eu não sei quanto torna igual a zero. Então iguale, né, o filhinho, iguala isso aqui tudo a zero. Faz assim, 0 igual a x menos 10. X menos 10 será zero, portanto, x será 10. Então nós temos agora 2 pontos. Está aí, ó. Está aí o seu gráfico fedorento. Esse é o seu gráfico. Certo? A pergunta é, quanto é essa área? Filhinho, se eu tenho uma base com tamanho 10, uma altura tamanho 10, quem é a área do triângulo? Base vezes altura sobre 2. 10 vezes 10 sobre 2. 50 unidades de área. Certo? Tudo bem. Então, primeira coisa, logo de cara para a gente não perder muito tempo. Quando chegar na hora da prova, ou vestibular, ou Enem, sei lá o que for, concurso público, pouco importa, olhe para o gráfico. Logo de cara, você já tira isso daqui, ó, que é o termo independente. Esse termo independente é onde a reta corta o eixo Y, ou seja, aqui, ó. Então, sempre, na equação de primeiro, segundo, terceiro, quinto, 19º grau, não interessa. O termo que não tem a variável, ou seja, se aqui é x, aqui também é x, se aqui é lambda, aqui também é lambda, se aqui é psi, aqui também é psi. O termo que não tem a variável chama-se termo independente. Então, independente do grau, grau 5, grau 7, grau 9, grau 27, pouco importa, o termo que não tem a letrinha é o valor que vai cortar aqui no eixo Y. Claro para todos? Independente da letrinha. Termo independente. 4 menos 10, menos 10. Então já temos um ponto. Um ponto sozinho não faz uma reta, precisamos de 2. Então precisamos do outro ponto, que é onde corta no x. Então sempre, x é sempre a raiz. Quem é a raiz? O valor que eu vou colocar aqui dentro que torna o y igual a zero. Quando você iguala tudo isso daqui a zero e acha o x, você está achando a raiz da equação, certo? É o que a gente faz lá na equação do segundo grau, usando o Bhaskara. Achamos o x igual a 10, então temos um ponto. Quem são os pontos? 0 menos 10 e o outro é 10 e 0. Temos aqui essa curva, que na verdade é uma reta, né? Tem 10 de base e 10 de altura. Seria um retângulo de 10 por 10. Como é um triângulo, é metade disso. 10 vezes 10, 100 por 2, 50. Tranquilo? Sim, sim. Questãozinha boa, né? Questãozinha boa. Tô bem. Outro bem pedido também. As pessoas gostam sempre dos mesmos exercícios, o que não é de todo estranho. Porque se você não entende uma determinada colocação, você não entende o resto. Esse 2,10 é um dos meus favoritos. Porque é esse que está na sequência, deixa eu ver, tem tanto... Não, tem 8 na frente, desculpe, tem o 0,8. 0,2, 0,8. Vamos gravar 2 blocos com 3 cada um, certo? 0,2, 0,8. A função afim, cujo gráfico passa pelo ponto 2, 3... Opa, a banca disse que ele passa no 2, 3. E que forma com os eixos coordenados um triângulo com 12 unidades de quadrado. Opa, ele tem 12 unidades de área. Agora, ao contrário do anterior. O anterior nos dava o gráfico fedorento, desculpe, a função, e pedia área. Aqui, ao contrário, ele fala que passa num ponto chamado 2, 3, fala que esse gráfico forma 12 unidades de área, mas não diz quem é a função. Então, bem devagar. Primeira coisa, vou tentar desenhar o gráfico. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Passa no ponto 2, 3. Passa aqui. Certo? Sim, sim. Agora vem a pergunta boa. Quantos gráficos passam por esse ponto? Cara, qualquer gráfico passa por esse ponto. Pode ser esse, pode ser esse, pode ser esse, pode ser... Ah, mas olha que engraçadinho. Pode ser esse? Pode. A pergunta é, como é que um gráfico... Eu vou desenhar aqui do lado. Faz de conta que aqui é o 2, 3. Como é que um gráfico que passe assim, ó, vai formar 12 unidades de área? Ele não termina, ele não tem fim. Então essa área aqui seria infinita. Para formar uma área conhecida, obrigatoriamente o gráfico tem que ser assim, ó. Passar pelo seu ponto lá bonitinho, 2, 3, estar limitado aqui. Entendeu a ideia? Porque eu não consigo calcular uma área onde começa aqui no sabe Deus onde e vai lá para frente, ou seja, isso é tudo infinito. Para ter uma área tem que ter algo confinado, tem que ter uma superfície. Para ser algo confinado, então, ele não pode ser crescente, tem que ser uma função decrescente.
Então, para ser decrescente, para o nosso azar, todas são, né? Aí agora. Então não tem o que fazer, mas a gente já sabe que são uma função decrescente, porque eu tenho uma área delimitada. Esta área aqui tem que ser 12. Certo? Muito bem. Então nós temos um grande problema aqui, porque a função está falando em primeiro grau. Então isso aqui é y, é que 2, velho. Já quero me adiantar lá no troço. Desculpe. Ax mais b. Certo? Como passa no ponto 2, 3, o 2, 3 faz parte desse gráfico. Então 3 será A vezes 2 mais B. Por que 2 e 3? Porque é o ponto que a banca disse pelo qual o gráfico passava. Certo? Então, o 2 está aqui e o 3 está aqui. Então, eu tenho uma função aí, já tenho uma equação para a gente se divertir. Como é que eu acho agora uma outra informação para poder desenhar este gráfico biruta? A banca disse que tem que ter 12 unidades de área. 12 unidades de área. Como é que eu tenho uma área de um triângulo, retângulo, sendo 12? Isso aqui tem que ser a base vezes a altura, dividido por 2 tem que dar 12. Lembre que a área do triângulo é metade da área do retângulo. Ou seja, a base desse triângulo vezes a altura dele tem que dar 2 vezes 12, portanto, 24. Então eu tenho esta base aqui que eu não sei quanto é, vezes essa altura aqui que eu não sei quanto é. Veja, não é 3, hein, filhinho? É uma altura que não sei quanto é. E essa base não termina aqui em algum lugar. Então você pode jurar que esse nosso gráfico será algo assim, ó. Vai ser um troço assim, ó. Para isso aqui poder dar 12. Esta área aqui, a área do triângulo, tem que dar os 12 porque a banca mandou. Então lembre, primeira coisa que você tira daqui, obrigatoriamente tem que ser uma função decrescente. Sim? Sim. Vamos quebrar a cabeça. Quando que eu vou ter uma área de 24? Bom, fácil. Se aqui for 4 e aqui for 6, isso funciona. Porque se aqui for 4 e aqui for 6, 6 vezes 4, 24. Metade é 12. Ok? Sim? Sim. Ah, mas espera aí. Essa função não tem aqui. Claro que não ia ter, mas a pergunta é, cara, como é que você faz um troço desses, velho? A pergunta, quais são os números que dão 24 como produto? 6 vezes 4, 4 vezes 6, 24 vezes 1, 12 vezes 1 e assim por diante. Mas olha que engraçado, olhe bem essa reta. Olhe bem esse ângulo θ aqui. Você sabe que ele é maior do que 90 graus, porque a função é decrescente. Vamos tentar quebrar a cabeça com 4 e 6. Por que 4 e 6? 4 vezes 6, 24. Dividido por 2 tem que dar 12. Claro para todo mundo? Então vamos pensar o seguinte. Se for 6, essa altura, ele vai cortar aqui no 6. Ou seja, já achamos o B. Teremos lá que 3 é igual a 2 vezes A mais o 6, que é onde corta. A gente está chutando isso aí. A gente está chutando que é 6, porque 6 vezes 4 é 24, que é justamente o dobro da área que a gente precisa procurar. Certo? 2A mais 6 tem que ser 3. 2A tem que ser 3 menos 6. 2A tem que ser menos 3. O A tem que ser menos 3 meios. A nossa equação seria menos 3 meios mais 6. Onde é que diz isso? Lá na letra B, por incrível que pareça. Agora vamos ver se funciona. Vamos fazer de conta que realmente a equação é essa. Então achamos a equação, colocando na ordem menos 3 meios, que é o A, x, mais o B, que é 6. Vamos colocar o 2 aqui, em cima. Menos 3 vezes 2, 6. Certo? 6 por 2, 3. Menos 3 mais 6, 3 positivo. Está lá. Certo? Vamos colocar o 4 aqui. 4? 4. Menos 3 vezes 4, 12. 12 por 2, 6. Menos 6 mais 6, 0. Então corrobora o nosso 4 aqui. 1, 2, aqui está o 4 no burro. Colocar fora de escala. Então veja, a gente chutou, mas claro, a gente chutou com bom senso. Porque lembrando, se a área total do triângulo tem que ser 12, e você sabe que a área do triângulo
é metade da área do retângulo, e você sabe que isso aqui tem que dar 12, então a área do retângulo, ou seja, desse retangulão aqui, seria 24, certo? Achamos a área 24. Para dar 24, ou a base é 4 e a altura é 6, ou a base é 6 e a altura é 4, ou a base é 12 e a altura é 2, ou a base é 2 e a altura é 12, ou seja, pense em todos os possíveis elementos que dão produto 24. 4 e 6, logo de cara, entendeu? Só que nós achamos primeiro o 6, porque se é 4 e 6, ele corta aqui em cima do 6. Esse 6 para nós é o B. Tá aqui, o B. Esse é o B. Porque não decorta no eixo Y. Com o B a gente acha o A. Menos 3 meios, como deveria ser negativo, ó, negativo, porque ela é decrescente. Certo? Então isso só corrobora a letra B. Vamos ver o que a banca diz. 0208, letra B. Claro para todos? Então esses três primeiros foram aí para dar uma... retomar o gostinho aí pela matemática A. Pense que teremos mais 3 daqui a pouco, no segundo bloco. Mas vai estudando, vai quebrando a cabeça. Mas, por favor, tem dúvida, grita. Eu demoro para responder, porque eu sabe, estamos todos gravando em casa 1 milhão de lugares. Então segure aí, porque daqui a pouco eu volto. Grande abraço! Fui!